Oi, maravilhosa, tudo bem com você? Seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo é muito importante, onde eu quero mostrar para você como que eu faço aqui a minha listinha para as compras do mês, tá? Então, assim, nós somos aqui 6 pessoas, como vocês já maratonaram e vocês já sabem, né? Então, como que eu faço esse cálculo? Então, eu quero ajudar você a você ter uma organização. Por quê, gente? Até a palavra de Deus, ela nos diz, né? Lá no livro de Lucas, na palavra diz assim, que quando a pessoa for fazer uma construção, primeiro ela calcula antes. Não é verdade? Então, da mesma forma a gente, né? Nós precisamos calcular para ver se vai dar certo. Então, nós temos que fazer todo um cálculo, até porque são 6 pessoas, né? Então, eu vou te ensinar dicas rápidas, dicas excelentes para você entender como que você vai fazer uma lista para você. Porque assim, às vezes você tá indo pro supermercado e vai, tipo assim, eu vou pegar o dinheiro e vou. Tô com o cartão aqui e vou, aqui, ó. Eu vou pegar meu cartão e vou fazer minhas compras. Tá errado, gente. Então, o que você tem que fazer? Você precisa, independente se você é milionário ou se você tá aí simples, na caminhada e tal, independente de qualquer coisa, a organização, ela é tudo na vida de um ser humano, tá? Então, eu vou te passar diquinhas básicas para você entender como que você vai fazer aí os seus cálculos sem errar, para você poder, não vou dizer economizar, que eu não gosto dessa palavra, sabe? Realmente usar o seu dinheiro de uma forma positiva, de uma forma de verdade, de uma forma que você vai conseguir cumprir aquilo que você precisa, um dinheiro com propósito, né? É isso. Então, vamos lá, vou te mostrar como que eu faço aqui, pra gente poder ter essa questão muito bem alinhada em relação à nossa casa. Então, aqui, como vocês já sabem, né? Igual eu falei, vocês já maratonaram, vocês já sabem, nós somos 6 pessoas, tá? Então, vamos lá. Vou te mostrar aqui como que eu faço. Primeira regra básica para você que está querendo utilizar o seu dinheiro da forma correta, tá? Primeira coisa, você precisa entender a sua família, entender como que funciona a administração aí da sua casa, tá bom? Então, aqui em casa, igual eu falei com vocês, nós somos 6 pessoas, são 4 crianças e 2 adultos. Primeiro ponto que você tem que notar é o que vocês gostam de comer, né, gente? Primeira coisa. Então, para alimentação, nós precisamos entender. Principalmente aqui em casa, que cada um gosta de comer uma coisa, cada criança, mãe, eu não gosto de arroz, eu não gosto de feijão, mãe, eu não gosto de brócolis, mãe, eu gosto de brócolis, mãe, dizer que. Então, aqui em casa é assim. Então, todos os dias eu tenho que fazer um cardápio super variado, porque cada um come uma coisa. E eu, gente, eu aprendi, assim, na minha infância, né, como vocês já sabem, já falei várias vezes, eu vivi num lar muito, assim, difícil, digamos assim, né? Não estava preparado para receber aquele tanto de criança. E foi muito difícil, assim, foi meio que é o que tem, vai comer, pronto, acabou, entendeu? Então, eu não gostava disso. Inclusive, eu até engasguei uma vez, que minha mãe me obrigou a comer uma batata, eu engasguei, foi péssimo, assim, foi uma situação muito ruim. Eu era bem pequena, eu devia ter no máximo uns 4 anos, e eu lembro dessa situação, da minha mãe me bater nas minhas costas para poder desengasgar. Então, depois disso, eu tomei essa decisão, que quando eu fosse mãe, eu não ia forçar meus filhos a comer nada. Eles iam comer, logicamente, conforme fosse importante para eles, mas sem forçar, entendeu? Até quero passar essa dica aqui para você, pega essa dica. Engraçado que foi uma mãe de uma criança atípica que me passou essa dica. Ela falou comigo assim, Paula, minha criança é autista, né? Ela é especial, então ela tem essa dificuldade, essa restrição alimentar. E o meu filho, o Matheus, ele é o meu terceiro bebê, né? Dos trigêmeos, ele é o terceiro. Ele também tem restrição alimentar. Ele não tem nenhuma questão neurológica, mas ele também tem essa questão alimentar. E, gente, por incrível que pareça, eu também tenho comida que eu não gosto de comer. Entende? Meu marido, por exemplo, não gosta de comer pepino. E o que a gente vai fazer? Vai forçar a pessoa a comer? Não, gente. Ele não gosta, tudo bem. Então, ele vai pegar as vitaminas que existem em outro alimento e vai introduzir ali. Então, ele é assim, ele não gosta nem que coloca na mesma salada. Se coloca, ele já não come. Então, pra que eu vou fazer? Né? Eu gosto de pepino, então eu faço separado e como. Ele não gosta, ele não come. Aqui em casa nós temos esse respeito, né? Então, vou te passar essa dica aqui pra você que tem uma criança que talvez tenha uma verdadeira necessidade de auxílio para alimentar. E tem também aquela criança que não quer comer, gente. Simples, não quer. Você vai forçar? Não tem jeito. E não force, tá, gente? Eu tenho esse recado pra você. Não force a criança a nada. Ela é uma pessoa, ela é um ser humano, ela só tá num corpinho pequeno. Então, não force. Equilibra ali a situação. Aí, o que eu fazia? No ato que eu ia cozinhar o feijão, eu colocava abóbora verde, abóbora amarela, cebola, cenoura, como é que chama aquele? Beterraba,
Colocava todas essas verduras, sem picar, sem nada. Tipo assim, picava só no meio e colocava lá dentro. A cenoura, só cortava as duas laterais, colocava lá dentro. Então eu fui colocando assim, inhame, chuchu, tudo dentro da panela de pressão, juntamente com o feijão. Fecha, coloca pra cozinhar, deixa e tal, o tempo de cozimento. Cozinhou, o que você vai fazer? Eu, Paula, fazia o seguinte, eu tirava todos esses vegetais juntamente com o feijão e batia no liquidificador. Virava, gente, um caldão assim, super nutritivo. E era onde meu filho comia, achando que era caldo de feijão. Ou feijão batido. Eu falava, o que tem de almoço? Eu falava arroz, feijão batido, carne, tal. Ele falava assim, eu só quero arroz com feijão. O menino tava comendo todos os tipos de vegetais sem saber. No entanto, vocês podem ver pelas fotos, meus filhos eram todos gordinhos, todos muito bem nutridos. Então, às vezes, a pediatra chegava, tá comendo? Eu falava, está. Aí eles foram crescendo, começou a entender a conversa. Tá comendo? Eu falava, não. Eu fazia assim... Gente, era muito engraçado. Enfim, então assim, era uma certa forma de fazer o meu filho comer. Quem me passou essa dica foi uma mãe de uma criança que tem restrição alimentar grave, né? Então ela fazia na mamadeira, inclusive. Ela fazia todos esses vegetais e batia com um pouquinho de beterraba, dava aquele tom rosinha e a criança mamava. No meu caso, eu faço no feijão, faço até hoje. Meus filhos não sabem o que eles estão comendo. Então, assim, eles acham que tem arroz com feijão, uma carne e uma salada. Mas, na verdade, eles estão comendo uma variedade de coisas. A gente pega essa dica, tá? Essa dica de mãe pra você. Então, assim, ou também você tem a opção de de fazer os vegetais juntamente com o feijão. No ato que você abrir a panela de feijão, separa, bate só os vegetais e depois joga esse caldo no feijão, que aí tem também o grão do feijão. Meus filhos não gostavam de comer grão do feijão. Então, eu fazia isso. Outra dica maravilhosa pra você, de mamãe pra mamãe. Tem também, tá, gente, um material exclusivo que eu preparei pra você sobre tudo, sobre bebê, sobre a primeira infância, enfim, até uma idadezinha assim, lá pros 4, 5 anos. Então eu tenho esse material completo pra você, pode adquirir, tá no link na bio, na Rede Vizinha e aqui também no YouTube, tá? Então, outra dica maravilhosa de mãe pra você. O que eu fazia? Eu colocava arroz pra cozinhar, né? Meus filhos não comiam, nossa, restrição alimentar, só come arroz. Iniciou assim, né? Só comia arroz. Aí o que eu fazia? Eu pegava o inhame, cortava ele, batia ele no liquidificador com água e colocava essa água do inhame para fazer o cozimento do arroz. Então os meus filhos comiam arroz com inhame e feijão com todos os vegetais. Na cabeça da criança ela tá comendo arroz com feijão, mas ela comia tudo. Gente, não, só esse vídeo aqui, né? Dá muito like aqui pra mim, porque só a minha compra aqui da semana fica caríssima. Olha bem. O que acontece? É sem luxo, tá, gente? É coisa assim, realmente é o que a gente utiliza para não desperdiçar também. Então, vamos focar aqui na nossa lista. Primeira coisa que você vai fazer, o mês geralmente tem 4 semanas. Você vai dividir a sua compra por semanas para você destrinchar e a coisa ficar mais fácil. Então, vamos lá, por semana. O que eu utilizo aqui em casa? Um pacote de arroz, um pacote de feijão, ok? O pacote de arroz é de 5 quilos e o de feijão é de 2 quilos, né? Aquele pacote normal de feijão. Açúcar eu cortei daqui de casa, tá, gente? Eu não coloco açúcar mesmo. Eu compro um pacote só de açúcar no mês pra poder, tipo assim... Às vezes, por exemplo, colocar... Meu filho gosta, né? Às vezes, de dar uma adoçada, por exemplo, no maracujá, que ele gosta de comer maracujá puro. Então, assim, você vai ensinando o seu filho a comer, tá? Tem isso também. Hoje em dia, eles comem as frutas puras, assim. Tipo, maracujá, corta ali, toma aquele caldo... Enfim, hoje eles fazem isso. Mas por quê? Porque você é a condutora. Você precisa levar o seu filho, direcionar o seu filho a se alimentar bem. E uma curiosidade pra você é que eu aprendi com uma pediatra, ela falou comigo assim, ó, os trigêmeos, eles tinham muita restrição alimentar. E o Max, ele já comia, gente, até a colher, se desse. O desse, ele já comia o prato com tudo. Se fosse comestível, ele já mandava brasa. O Max, ele não usava nem babador, nunca usou. Ele toda a vida foi aquela criança que, assim, realmente se alimentou muito bem. Aí a médica falou comigo, sabe o que acontece? Quando a criança mama no peito, ela tem a tendência de se alimentar perfeitamente no decorrer da sua infância e da sua vida. Quando a criança mama fórmula, lata, ela não sabe o gosto dos alimentos. Então, ela tem aquela dificuldade alimentar. Quem que tem que ensinar? Você, mamãe e papai, tá? Então, vamos voltar aqui para a lista. Um pacote de arroz, um pacote de feijão de 2 quilos, um óleo, tô querendo cortar. Eu tenho a airfry, mas eu ainda não cortei, mas eu estou querendo cortar aqui daqui de casa. Então, eu uso um óleo por semana de 1 litro, né? Acho que é 1 litro. Uma farinha de mandioca. Gente, lembrando que essa compra é semanal. Então, você vai separar a sua compra por semana, vai ver o que você utiliza, tá?
Então, assim, isso aqui também é do grosso, tá, gente? Depois a gente vai pra feira e depois desse vídeo, a minha próxima compra que eu for fazer, eu vou levar você comigo. Acabei de comprar aqui online um pau de selfie, né? Porque às vezes eu tô em algum lugar, eu quero gravar e não tô conseguindo gravar pra vocês. Tem muita coisa legal que eu quero mostrar pra vocês, que é de verdade uma rotina de uma mãe de 4 crianças e tem mãe que tá aí reclamando com uma criança só. Amiga, não vou te falar nada, tá? A hora que eu ver você reclamando, eu vou ficar brava com você online. Tá? Para de reclamar. Você tem uma criança, 2 crianças, até 3. Gente, inclusive a pessoa vem conversar comigo com menos de 3 crianças, eu não dou atenção pra ela. Fala, amiga, você não tem voz de fala comigo. Tô brincando. Mas é sério, a pessoa vem reclamar ou vem me dar alguma dica, eu falo assim, quantos filhos você tem? A pessoa fala assim, um só. Eu falo, não serve não. Mas vamos lá. Eu vou escrevendo aqui à medida que eu vou lembrando, tá, gente? Igual agora, por exemplo, eu lembrei de sabão em pó. Eu não uso mais sabão em pó. Por quê? Porque, primeiro, que ele corrói a máquina toda e a máquina estraga com mais facilidade. Eu peguei essa dica e realmente eu vi que é certo. Parei de usar máquina de lavar. Então, o que eu faço? Eu uso sabão líquido, aliás. Então, eu compro... acho que ele é de 2... 1,5 litro. Acho que ele é de 2 litros. Acho que ele é de 2 litros. Que eu compro da marca Uau Perfumes, o preto. Gente, ele é simplesmente maravilhoso. Tô fazendo propaganda não, tá? Tô falando que eu uso mesmo, é o que eu gosto. Adoro, gosto muito, a roupa sai muito perfumada. Então eu uso um dele por semana. Um sabão em barra. Vanish, mas eu não compro Vanish, eu compro o raso, porque ele é mais barato e ele tem a mesma eficiência do outro. Então, só essa dica aí pra vocês. Raso, tá, gente? O raso laranja, ele é sim, simplesmente excepcional. Ele vem com umas bolinhas azuis que eu nem sei pra que serve. Eu sei que quer deixar a roupa, minha filha, branquíssima. E eu gosto muito de roupa branca. Eu não fiz visagismo, mas eu tô gostando muito dessa paleta mais clara pra mim, então achei que combina melhor. Macarrão, gente, vamos lá que eu lembrei do macarrão. Eu compro 1 quilo de cada. Eu compro 1 quilo de penne, 1 quilo do espaguete, 1 quilo de parafuso. Paulo do céu, pra onde é que vai essa comida toda, gente? Pra barriguinha de todo mundo aqui em casa, tá? O pessoal come, que é uma beleza. E não cheguei nem no sacolão ainda. Então, ovo, por exemplo. O ovo é mais ou menos em torno de uns 40 ovos, mais ou menos, por semana. Claro, né, gente? Tem semana que não, tem semana que sim. Mas os meninos, por exemplo, eu quero ovo cozido. 2 pra cada, já acabou a penca de ovo. Aqui em casa é assim, gente. É nesse nível pra cima. Então, vamos colocar aqui 20 ovos. Jogando numa média, né? Vamos colocar 20 ovos. Detergente. Gente, no mínimo 4 detergentes aqui por semana. No mínimo. Detergente que é 4 por semana, sem conversa. No mínimo. Eu compro sempre, toda vez que eu vou fazer compra, eu compro um pacote de esponja de lavar também. Porque, gente, sinceramente, eu acho assim, passou de uma semana, já joga aqui fora. Aquilo lá já não tá precisando mais, não. Então, aqui, ó, esponja, eu compro toda semana que eu vou fazer compra, ou sempre que eu vou fazer compra, eu sempre compro. Uma coisa que eu adoro, gente, que eu super indico pra vocês, que são donas de casa, né? É aquele forro de fogão, sabe? Aquele de alumínio. Gente, aquilo ali é vida na terra pra nós. Então, assim, você fez uma fritura, você fez alguma coisa, ou caiu sem querer, você não suja o seu fogão fica intacto, dá uma benção. Então, eu sempre compro. Aí, gente, o que acontece? Dependendo do meu orçamento, né? Tem dia que eu tenho mais, tem dia que eu tenho menos, né? Eu trabalho como autônoma, então, assim, às vezes eu tenho mais, às vezes eu tenho menos. O que eu faço? Eu compro o rolo de alumínio, que eu acho mais fácil, mais prático, ele tampa tudo. Então, eu compro um rolo de alumínio. Um rolo de alumínio. O óleo já coloquei. Biscoito, gente, biscoito aqui em casa é um negócio que eu estou tirando aos pouquinhos, né? As crianças acostumaram muito a comer biscoito e a pediatra falou comigo que não é bom, né? Porque o biscoito tem muito açúcar, enfim. E sal também. Gorduras saturadas, coisas todas e tal. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô dando uma enxugadinha, sabe? Eu tô cortando, tô administrando menos. Então, eu coloco mais ou menos um pacote de biscoito para cada criança por semana. Então, um pacote, 4 para cada criança, então são 4 vezes 7, enfim. Então, vou colocar aí mais ou menos, né? Eu compro eu compro uns 40 por semana. 40 pacotes por semana. Vamos colocar 30, né, gente? Vamos colocar 30 por semana, mais ou menos. Que aí cada criança come um, às vezes não quer comer, come um pãozinho. Pãozinho Seven Boys, por exemplo, eu compro 2 pacotes. Pãozinho, aquele pão quadradinho assim, cortado assim, como é que é o nome dele? Pão de forma, não sei como é que chama na sociedade, aqui chama pão de forma, aquele quadradinho picadinho assim. Pão de forma, geralmente eu compro 2, né? Queijo, gente, eu compro queijo, meia, aquele que tá, aquela redonda cortada no meio, eu compro esse. Queijo Minas, eu compro meio por semana.
Deixa eu ver o que mais. Um kit daquele de Veja, sabe aquele de Veja? Um kit daquele, eu compro geralmente, ou eu compro BH, ou eu compro Veja, ou eu compro Azulinha, é muito bom, todos eles são muito bons, eu compro. Então, cada vez que eu olho para um assim, eu compro. Cif, gente, Cif é vida nessa terra, tá? Compra Cif. Você vai gostar demais. Então, eu compro o Cif também. Uma outra coisa que eu gosto muito de comprar é Bombril, tá, gente? Então, um pacote de Bombril você vai comprar, que é bom também. Às vezes você pode utilizar e tal. Gente, uma outra dica também maravilhosa que eu gosto muito, que eu aprendi até com a minha sogra, que tem um produtinho de limpeza que ele aria muito, ele chama Dipol. Gente, esse trem também é bênção, tá? Então, sempre eu compro um Dipol, mas é um Dipol por mês, mas eu vou colocar porque a gente vai fazer essa compra juntos, né? Então, você vai ver. Então, e mais a esponjinha, né? Tem a esponjinha que utiliza, ela é mais grossa, né? Vou te mostrar qual que é também. Uma esponjinha de aço que a gente utiliza com ela. Deixa eu ver o que mais. Suco, né? Suco. Então, suco, geralmente eu compro aquele de saquinho, mas também não é recomendado, mas eu compro. Eu coloco aí uns 20 mais ou menos na semana também. Macarrão eu coloquei. Ah, sim, massa de tomate, né? Eu coloco assim umas 5 massas de tomate. Eu compro sempre Heinz, porque eu acho que ele é mais natural. Eu gosto muito, sabe, de comprar também uma farinha láctea muito boa. Farinha láctea é muito bom pra você colocar assim na fruta de manhã e tal. Na verdade tem que trocar, né, gente? Tem que colocar uma sementinha, uma chia, alguma coisa assim. Mas eu gosto muito da farinha láctea, eu não vou abrir mão, prefiro malhar, pegar fio e dar certo. Miojo, eu gosto também de comprar bastante miojo. Então eu compro assim uns 8 miojos mais ou menos por semana. Não, vou colocar 4 por semana já. Fica mais ou menos nessa média. Eu faço, gente, muito raro, mas eu compro, porque às vezes precisa, né, e tal, uma coisa rapidinha assim. É recomendado? Não, mas, né, a gente compra. Deixa eu ver o que mais. O feijão, a gente varia também. Às vezes compra preto, às vezes compra marrom. Tem vezes que eu faço uma comprona, tem vezes que eu faço compra por semana, mas por semana pra ficar mais fácil pra você. Então, enfim, essa daqui é mais ou menos uma listinha que eu faço semanal, mais o sacolão. Vou colocar aqui mais o sacolão, que é feira e tal, não sei como é que você fala em sua cidade. Enfim, então isso daqui seria mais ou menos semanal. Quando você fizer isso daqui, gente, pega essa dica. Se você fizer essa planilhazinha aqui da semana, você já vai conseguir administrar melhor a sua compra do mês. Então, se você diminuir por semana, você fracionar por semana, o seu mês vai ficar perfeito, você vai conseguir mais ou menos fazer os cálculos. Hoje eu já cheguei num nível que eu já tenho cálculo de tudo, então mais ou menos X por semana, que dá em torno de R$500, só pra você ter uma ideia. Por semana, né? Porque assim, eu vou calculando mais ou menos os preços e tal, e aí é isso, né? A gente chega mais ou menos nessa questão. Vou incluir aqui só pra gente finalizar. Lustramóveis, eu gosto muito de usar, acho muito cheiroso. E também aqueles limpadores de chão, chama limpador. Sabe aquele produto que você põe na água e passa pano? Pois é, chama limpador. Então, o limpador eu coloco aí também uns 3, mais ou menos, na semana e tal. Desinfetante eu coloco mais ou menos também uns 2, 3 por semana. Pra poder, né, dar um cheirinho. Eu tô gostando muito agora daquele Glade, gente, eu recomendo demais. Nem sei se ainda tem, mas eu uso, né? Não sei quando que você vai ouvir esse vídeo, mas é um que ele tem a varetinha, né? Então você coloca, gente, ele dá um perfume, assim, realmente maravilhoso, mas ele tem um problema que ele só dura 30 dias. Então, assim, eles já fizeram um negócio pra evaporar mesmo, pra você não ter... Então tem esse problema, que ele acaba muito rápido, mas ele é muito bom. Então esse Glade de vareta, eu compro sempre 2, porque aqui em casa são 2 banheiros. Papel higiênico, né, gente? Papel higiênico que a gente compra por mês, que é um rolão, assim, que eu acho que vem com 50, é aquele, entendeu? Então papel higiênico. E é isso. Então você vai colocando aí por semana mais ou menos o que você utiliza, depois você soma, faz mais ou menos uma média, depois você calcula aí as 4 semanas e você vai ter mais ou menos o seu cálculo para você entender quanto que é a sua compra mensal, tá bom? Então pega essa dica para você, utiliza essas dicas também para sua criança, né? Então quando a sua criança estiver com essa restrição, você não força, vai devagarzinho, vai introduzindo a alimentação e aí ela vai conseguir administrar legal, tá? Então quando você chegar nessa lista da sua semana, você vai ter aí você vai fazer esse cálculo, mais ou menos, vai somar e vai ver quanto que dá por mês. Então, quando você chegar para fazer compra, iogurte, viu, gente? Iogurte aqui, ó, eu coloco sempre um danoninho, um iogurte normal, né, um iogurte normal, e um danoninho preto, que eles gostam muito. Então,
fica mais ou menos isso. Quando você vai fazer esse cálculo, você já vai entendendo o que você vai comprar e tudo direitinho. O sal é por mês, coloquei aqui. Então, quando você faz isso, você já vai entendendo exatamente o que você vai comprar. Você já chega direcionado, você não compra aquilo que é desnecessário e acaba utilizando o seu dinheiro de uma forma que não vai, né, não adianta. Então, já aconteceu isso várias vezes, às vezes comprava demais, às vezes comprava de menos, e sempre perde alguma coisa, uma fruta, isso não é legal, né? Então, é o seu dinheiro sendo rasgado, então não faça isso. Administra legal, coloca direitinho, né, suas finanças em dia, tudo ok, para que você possa ter uma vida aí mais tranquila e tudo que tá com ordem e decência é melhor, tá? Então fica essa dica aqui para você. Você vai pegar a sua listinha e vai pro supermercado. Por exemplo, Paula, eu não faço minha compra por semana, eu faço ela por mês. Lindo, maravilha, mas você já vai ter mais ou menos uma ideia. Então você tem que pegar essa dica para você fazer. Então você vai pegar esse papelzinho, vai levar juntamente com você, com o seu cartãozinho lindo, maravilhoso, e vai fazer a sua comprinha, né? Sem estresse, sem problema. E lembrando, né, dessa questão que eu falei com você sobre a alimentação, para você não forçar, para você tentar devagarzinho, você vai introduzindo devagarzinho a alimentação do seu filho, para que vocês possam ter aí uma harmonia, né, uma convivência. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like, entra também nas outras redes, tá bom? E outra coisa também que eu queria falar para você é que você pode deixar aí no comentário, Paula, o que você quer falar, o que você quer saber. Pode deixar aqui no seu comentário alguma dica, às vezes você tem para as mães, né? Alguma dica, olha, eu fiz isso aqui, meu filho se alimentou bem e tal. Não necessariamente a outra mãe vai utilizar e não necessariamente vai dar certo para ela, mas uma dica já é uma dica, né? Uma outra dica muito boa pra gente finalizar é o que eu fiz? Eu dei a chupeta para as crianças, né? Normalmente, porque, gente, é uma coisa que acalma muito. Eu tinha 4 crianças, então eu precisava usar, né? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu sou super a favor. Eu acho que tem um momento certo para você tirar. E quando você faz isso, dá tudo certo. Eu aqui em casa não tive nenhum problema. Por quê? Eu peguei a chupeta e no momento certo, quando eu estava achando que já estava no momento, eu fui conversando, né? E tal, você vai conversando, já vai administrando ali o bebê. E fiz um furinho na chupeta. Então, quando o bebê vai sugar a chupeta, ela fica murcha, ele não tem aquela sensação. E ele mesmo vai soltando aquilo ali. E assim eu fui fazendo. E as 4 crianças tiraram a chupeta sem nenhum problema. Com 1 aninho, não estragou nenhuma arcada dentária, então deu tudo certo. E também tem os bicos próprios, né? As chupetas próprias que tem ali o projeto anatômico aqui da boca para dar certo. Então não tem como dar errado não, tá? Então pega essas dicas que eu te passei aqui nesse vídeo e fica bem.